Deni, Se fueron todos. se nos cortó, Deni. Tu imagen se congeló y se cortó tu voz. Ya estás por Portugal, entonces, Agustín. Ahí está Deni de vuelta. Deni. ¿Voltou? Sí, se cortó cuando vos estabas hablando de la preferencia de las pesquisas, de los miembros del grupo. Parece que cortó de vuelta. Deni se volvió a cortar, parece. Parece que sí. Agustín, ahí te preguntaba Alma de Portugal, así queremos saber todo de Perdón, me olvido de prender el micrófono, pero sí, le estaba contestando que sí, que estoy ya desde hace una semana más o menos. ¿Conseguiste? ¿Voltou? Sí, já voltou, Deni. Voltou. É possível que oscile mais, viu? Em geral não oscila, mas são as circunstâncias aqui. Mas, enfim, só, na verdade, agradecer que todos tenham se apresentado e claro que, para mim, eu acho que para todo mundo, o presencial seria muito mais interessante, né? Mas, enfim, as circunstâncias não estão permitindo, mas... En una de esas, Pablo, Ajá. si apagamos las cámaras y los micrófonos, tal vez haya mejor señal, tal vez. No sé qué dice el técnico. Sí, creo que es un problema de la internet de él. Claro que podemos intentar hacer eso. Cambiar de plataforma. No sé. Pero puede ser un problema, pero parece ser una de conexión. Pero ya volvió ya. ¿Volvió? Voltou? Sí, ahora sí, Dani. É uma oscilação da minha internet. Uhum. Porque eu consigo, eu sumo da tela, mas eu consigo ouvir vocês. Então, enfim, tomara que pare de oscilar, né? Porque senão vou fazer uma apresentação eterna aqui. Mas, enfim, na verdade é isso, agradecer o convite, que eu estou muito animado, entusiasmado aí, e que a gente tenha uma caminhada longa juntos, né? A única pessoa que eu conheço aqui é o André, né? O André. Ahí cortó de vuelta, Deni. Estamos lo de las cámaras, ¿será que ayuda? Ellos ya cerraron. Pero no sé, porque tal vez el internet de él, ¿no? Por lo que Denis dijo, es un problema de internet. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Lourdes, Hola, sí. Hola, sí. Hola, disculpen, la línea está muy mala. Ayer llovió acá en Lima, que no suele llover, pero llovió y está todo hecho un desastre. Disculpen. ¿Pero cómo escuchabas hoy a nosotros? ¿Nos escuchabas? Sí, estoy en Lima. Ahí volvió Deni. Voltou? Sí, ahora sí. Nossa, que estranho, porque... Bom, voltou. Conheço o André de outros carnavais, né, de alguns anos atrás. A gente, como o André disse, tentamos fazer um grupo mariateguista e acabou, enfim, não decolando, né? Éramos poucos também,
né? E também, como o André disse, as coisas, enfim, as pessoas foram mudando de tema, começaram a ter outros interesses. Bom, eu vou fazer minha apresentação do texto, mas eu acho que seria importante também, assim, me apresentar, né, me apresentar um pouquinho e também apresentar a pesquisa maior, né, porque esse texto que vocês leram, né, ele faz parte de um projeto maior, né, que, de alguma maneira, ele foi concluído, né, mas, enfim, aí a ideia é um pouco fazer esse esquema aqui para vocês saberem, né, com quem vocês estão lidando, né. Eu sou atualmente professor de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, faz pouco mais de um ano, né, que eu sou professor. Estou morando numa cidade chamada Amambai, né, uma cidade que está entre Dourados e Ponta Porã, então já é uma cidade considerada de fronteira, né, com o Paraguai. E aqui, em Amambai, os nossos estudantes, né, a maioria deles são, que fazem ciências sociais, fazem um curso de ciências sociais, a maioria deles são Guarani Kaiowá, né? Então, nós temos uma peculiaridade muito grande de que os brancos são a imensa minoria aqui, né? E os alunos, né, alunas Guarani Kaiowá, eles estão ali em 70%, 80% dos nossos cursos, né? E, evidentemente, eu, como um paulistano, né, tenho me desconstruído, né, em muitos aspectos, né, tendo oportunidade de ter essa experiência, né? E também, atualmente, eu sou professor do Prof. História, né, um programa de mestrado de ensino de História, que vai intercalar entre Campo Grande e Amambai, né? Então, não sei quanto tempo vou ficar por aqui, né? Mas eu vou tentar aproveitar, né, essa experiência aí essa experiência docente, pedagógica, teórica, né, que eu tenho vivenciado. Bom, eu conheci a obra do José Carlos Mariátegui um pouco ali no final da minha graduação, né? E eu estava tentando o mestrado no Departamento de Sociologia da USP e acabei, enfim, fazendo meu mestrado e doutorado lá, e minha pesquisa de mestrado foi sobre as relações internacionais do MST. E eu tive que, por conta dessa pesquisa, me aproximei bastante do MST, e, em particularmente, na Escola Nacional Florestan Fernandes, né, que fica localizada em Guararema. Acho que muitos de vocês devem conhecer ou já ouviram falar, né, seria a Universidade Popular do MST, e eu tive uma experiência, né, de alguns anos, né, como aluno e como professor nesse espaço, né, bastante internacionalista, né, e lá eu me aprofundei, né, sobre o Mariátegui. Lá haviam vários cursos de tudo quanto é tipo, né, mas haviam vários cursos sobre pensamento social brasileiro e latino-americano, e eu estive presente em muitos desses cursos, e, né, de alguma maneira foi ali que eu comecei a ficar bastante entusiasmado, né, com a obra do Mariátegui, e no doutorado decidi estudar o Mariátegui, né, e num primeiro momento eu só queria estudar o Mariátegui, mas não sabia como fazer isso, né, então existia um voluntarismo muito grande da minha parte, né, mas, ao mesmo tempo, muito, muito perdido, né, do ponto de vista do que eu podia efetivamente contribuir com uma pesquisa de fôlego, né,
sobre esse nosso personagem, né, principal, digamos assim. E entre indas e vindas, eu acho que isso também é algo que não só hoje, mas nas nossas futuras reuniões, né, também vou querer compartilhar com você, né, com vocês, né, que eu, assim, conforme eu fui lendo muitos estudos sobre Mariátegui, eu fui percebendo também que a grande maioria dos estudos ficavam sempre no aspecto de relatar a trajetória do Mariátegui e falar um pouco de algumas dimensões da obra dele, né? E isso, de alguma maneira, começou a me incomodar pela falta de originalidade, né, desses estudos. E eu não queria fazer mais uma tese sobre a trajetória e a obra do Mariátegui, né, porque acho que não teria nenhum tipo de originalidade, né, por mais que aqui no Brasil se leia pouco Mariátegui. Pois bem, na medida que eu fui me aproximando fui me familiarizando, né, sobre questões metodológicas, né, sobre história ou sociologia dos intelectuais, né, principalmente essas noções de circulação, difusão, recepção das ideias e dos agentes, né, isso de alguma maneira foi fazendo que eu fosse percebendo um viés, né, realmente para estudar, né, fazer um estudo amparado com metodologia e etc. Eu já tinha feito, né, nesse tempo, né, um primeiro trabalho de aproximação entre o Mariátegui e o Michel Lovy, né, um grande intelectual franco-brasileiro, né, muito estudioso de Mariátegui, né, e também sobre Florestan Fernandes e Mariátegui, né, então eu já tinha feito algum tipo de rastreamento sobre esses dois, e claro, e aí eu fui juntando os cacos, né, fui, digamos assim, juntando a bagunça, e aí eu percebi que eu tinha, na verdade, um caminho para seguir em relação a fazer um estudo sobre o Mariátegui a partir da recepção dele em alguns intelectuais da América Latina, né? Me serviu muito, né, um texto do Luiz Bernardo Pericaz, né, um historiador da USP, né? Ele escreveu um texto chamado José Carlos Mariátegui e o Brasil, e uma das ideias era tentar aprofundar muito de algumas questões que o texto tinha colocado, né? E aí, portanto, foi isso, né? Foi uma pesquisa, né? Essa pesquisa de doutorado foi uma tentativa de fazer um rastreamento, né? Bastante minucioso, assim, né? Aonde o Mariátegui foi lido, apropriado, né? E fazer esse registro. É quase um registro arqueológico, assim, da coisa, né? E isso não implicou só fazer um estudo no Brasil, né? Mas na medida como essa circulação regional ou internacional das ideias do Mariátegui atravessavam vários personagens, né? Que vão se cruzando, né? Com o Brasil, né? Então, só para citar aqui alguns, né? O Aníbal Quirrano, né? Um grande sociólogo, né, e difusor de Mariátegui, intérprete e difusor, mas José Aricó, Agustín Cueva, né, são autores que vão, de alguma maneira, direto ou indiretamente, circular no Brasil, né. Então é mais ou menos, essa foi a ideia um pouco da tese, não era fazer um estudo de pesquisa comparativo, né, que eu acho totalmente legítimo, né? Tá aí o André, que fez um trabalho muito bacana, né? Fazendo uma comparação entre Caio Prado Júnior e Mariátegui, né? Mas um rastreamento desse ponto de vista, trabalhando essas noções de difusão, circulação e recepção. E na minha cabeça, seria interessante quer dizer, buscar um pouco da contextualização, da difusão das obras do Mariátegui, né? Fazer uma contextualização bastante minuciosa
se ater também ao fenômeno do mariateguismo, né, que vai ter um capítulo muito especial, especialmente no Peru, na década de 70, principalmente, e, enfim, há circulações de produtos e de agentes em alguns lugares, em alguns espaços da América Latina. Uma outra coisa que eu utilizei, né, além de um aparato bibliográfico grande, né, foi entrevistas, né? Fiz muitas entrevistas com editores, com intelectuais, com militantes, e fiz também muitas consultas em acervos, né? E me descobri um apaixonado por acervos, arquivos, né? Tem um historiador ali aqui dentro de mim também que, né, quer gritar, assim, né? Isso dá para perceber um pouco no tipo de tese que eu fiz, assim, né? E fiz pesquisas tanto em arquivos em São Paulo, quanto em São Carlos, em Brasília, no Peru, na França, em Cuba, né? Então, tentei fazer um levantamento, muita coisa, inclusive, que eu fiz levantamento, eu não coloquei, né, nesse trabalho final da tese, senão ficaria muito, muito grande, né? Mas tenho ainda coisas aqui paradas, né? E, enfim, a ideia foi, né, nesse sentido, né, para dizer, enfim, dizendo tudo isso, não só escrever sobre o Mariátegui, né, mas tentar construir, né, uma história do marxismo e uma história das ciências sociais na América Latina através das leituras, intenções, debates e apropriações sobre Mariátegui, né? Então, é uma tentativa de fazer uma espécie de história social dos intelectuais, ideias políticas, história da circulação e recepção, né? Então, a intenção é tentar amalgamar isso, né, e tentar oferecer, né, para a leitora e para o leitor uma paisagem intelectual diferenciada. Quer dizer, eu não sei se eu consegui isso, né, realmente, né, mas a intenção foi mais ou menos essa. Bom, essa tese eu defendi em 2018, né? Faz 2 anos que eu defendi essa tese. E, bom, existe uma possibilidade, né, de publicação do livro ano que vem, mas, enfim, falar isso dá azar também, né? A gente nunca tem o controle das editoras, né? Mas tudo caminha para ele ser publicado o ano que vem, né? Com bastante alterações, né? Nesses 2 anos eu fiz bastante alterações. E hoje, né? Quer dizer, hoje eu estou com outros interesses de pesquisa, né? Por outros autores e outros, digamos, fenômenos culturais. Então, eu trafego muito nesse âmbito de sociologia dos intelectuais e da cultura, né? Atualmente eu estou fazendo uma pesquisa, né, mais minuciosa sobre o Aníbal Quijano, né? Tem me despertado interesse sobre a questão do movimento decolonial, né? Do ponto de vista como história intelectual e do ponto de vista de tentar fazer um estudo mais distanciado também, né, de alguns desses autores, entre eles o Aníbal Quijano, mas, enfim, estou com outros interesses como o Ottaviani, o Ailton Krenak, Patrício Guzmán, cineasta, então estou com outros interesses, mas Mariátegui continua me interessando, né, e aí nesse sentido que eu acho, enfim, legal essa socialização, esse compartilhamento. Existem coisas ainda que eu quero pesquisar sobre o Mariátegui, né, e que ficaram marginais na tese, ou que não foram desenvolvidas, né, e eu acho que essas pesquisas, elas podem ser desenvolvidas pouco a pouco, né, e num dia apropriado eu posso também compartilhar com vocês, né, quais questões são essas que eu gostaria de investigar mais no Mariátegui, né. Bom, tudo isso, né, e aí tentando entrar um pouco no texto lido, né, o texto está nesse contexto de tese, né, ele é um desdobramento da tese, né, em alguma medida,
E ele foi publicado agora, né, à parte, né, nesse livro, O Espectro de Mariátegui na América Latina, né? Aliás, era um livro que o André ia participar, mas, enfim, na verdade era para ser lançado há 3 anos atrás, a gente acabou tendo problemas com a editora, e depois a gente nem imaginava que ia lançar mais, e a gente acabou lançando agora, assim, né? Então, são coisas circunstanciais, né? Mas, enfim, especificamente, então isso faz parte desse rastreamento que eu tentei fazer nesses mais de 5 anos, né, estudando. E bom, nesse caso, particularmente, né, o interesse era a pergunta se os teóricos da dependência leram Mariátegui, né? Então, essa era a pergunta principal, né? E no caso deles, eu tive uma dificuldade grande, né, por não achar, não conseguir registros, né, tem muita dificuldade de encontrar registros de leitura, de apropriação, né, então foi talvez o mais complicado mesmo, assim, né, e claro, me interessa particularmente 3 autores, né, que eu vou ressaltar no texto, né, que é o Teotônio dos Santos, o Rui Mauro Marini e a Vânia Bambirra, né, por eles estarem vinculados ao CESO, né, o Centro de Estudos Socioeconômicos ali no Chile, né, no final da década, meados da década de 60 e começo da década de 70, por ser dos vários centros, né, institucionais que tinham naquela época, tanto em Santiago quanto em Concepción, né, talvez fosse o centro, provavelmente era o centro mais politizado, né, mais radical, e que tinha uma produção científica e militância muito forte, né, outros talvez fossem, como a CEPAL, né, fossem espaços mais acadêmicos, né, e pouco politizados, ainda que todos, de alguma maneira, estavam dialogando com as transformações políticas e etc, né, mas tentei focar mais nesses 3, assim, ainda que, enfim, eu tenha ciência que haviam outros brasileiros, né, e que, inclusive, brasileiros como o Éder Sader, o Emir Sader, né, estavam no CESO, né, também, e participaram da dinâmica do grupo, né, e acho que esse, digamos, capítulo, né, ele é importante por vários motivos, né, mas principalmente para os brasileiros, né, acho que os brasileiros exilados na década de 60, eles descobrem a América Latina, né, descobrem a América Latina através do exílio e também através da Revolução Cubana, né? Então isso vai criando, né, uma identidade latino-americana, né? Um intelectual de esquerda brasileiro, ou a intelectual de esquerda brasileira, vai construindo uma identificação, né, através do exílio e através desses eventos políticos revolucionários que estão em marcha na década de 60. Bom, se num primeiro momento eu não consegui fazer esse rastreamento, existem, eu tentei ali fazer, né, no texto, primeiro um rastreamento dos produtos e agentes que circulavam no Chile na década de 60, então aí para isso eu me amparei, né, em alguns estudos, né, que estão sendo feitos sobre o Mariátegui no Chile, né, sobre o que estava publicado no Mariátegui no Chile, mas haviam também, eu acho que, 2 personagens que são importantes, né, e que é possível desenvolver a ideia de que, enfim, Teotônio, Rui Mauro Marini e Vânia Bambirra conheceram Mariátegui através do contato desses personagens, né, que é o Aníbal Quijano, né, que ele na verdade, ele tem uma primeira passagem na Flaxo, né, entre 59 e 61, e depois ele tem um segundo retorno ao Chile, né, em 1965 e fica até 1971, né. O Quijano, ele é um personagem, acho, muito interessante, né, que o Quijano, ele, de alguma maneira, ele circula
num ambiente bastante acadêmico e institucional, que é a CEPAL, e da onde ele era funcionário ali das Nações Unidas, né? E com sua produção sobre marginalidade social e etc., mas ele circula também no CESO, né? Ele circula, não como um membro formal, mas ele circula e no CESO ele apresenta algumas teses mais políticas, né? Muito, sei lá, por exemplo, sobre o governo do Velasco e sobre outras questões da esquerda peruana da década de 60, né? Digamos que essa familiarização, né, quer dizer, o Quijano conheceu o Fernando Henrique Cardoso, Belfort, inclusive publicou um livro junto com Belfort na Costa Rica, Marini, Bambirra, dos Santos, né, ele estabeleceu relações intelectuais, políticas, sentimentais, né, que vão marcar de maneira profunda, né, a trajetória do Quijano. Então, ele é uma possibilidade de vínculo de que talvez eles conheceram Mariátegui através do Quijano. E um outro personagem também, talvez mais distante, né, seja o Agustín Cueva, né, um sociólogo equatoriano, esse sim vindo exilado, né? No caso do Agustín Cueva, ele vai dar aula em Concepción de literatura, e depois ele vai se envolvendo mais nos debates, né? Ele, como um intelectual andino, né, conhecia muito bem Mariátegui, né? Ele tem um texto que ele fala, né? Quer dizer, Mariátegui sempre foi um clássico. Nos anos 40, Mariátegui já era um clássico para nós, né? E por mais que especificamente eu não tenha encontrado, né, algo ali no Chile, né, mas posteriormente existe uma polêmica entre o Agustín Cueva e o Michel Lovy, na década de 80, né? O Agustín Cueva vai fazer uma série de problematizações com o livro Marxismo na América Latina, organizado pelo Michel Lovy, lançado em francês em 1980, em 1982, no México, se publica esse livro, e existe uma reação do Agustín Cueva em relação à visão do Michel Lovy sobre a história da América Latina, particularmente com o Mariátegui. Então, existe ali também, existe um capítulo, eu tentei reconstruir isso ali na tese. Mas, enfim, além dessas duas figuras, né, eu entrevistei o Teotônio dos Santos, né, ali por 2016, né, e aí perguntei para ele, né, todas essas inquietações, né, eu perguntei para ele, né, e aí ele me deu respostas bem interessantes, né, por exemplo, ele me disse que os membros do CESO conheciam Mariátegui, né, talvez eles tivessem lido Mariátegui de maneira menos coletiva e mais individual, até porque enfim, há vários registros, há vários estudos sobre o CESO, e nesses estudos existem os registros do que eles estavam lendo, né? Eles liam em grupo, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o Teotônio dos Santos diz que eles conheciam, né, alguns aspectos da obra do Mariátegui, mas eles conheciam as polêmicas que perpassam a figura do Mariátegui, né? E essas polêmicas, elas estão relacionadas a essa, né, digamos, ola mariateguista que estava acontecendo ali no final da década de 60 e começo da década de 60, até pela reorganização da esquerda revolucionária peruana, né, que fatalmente iria fazer inúmeras apropriações à figura do Mariátegui, né? Tem até um texto do Alberto Flores Galindo, né, um historiador peruano, que é excelente, né? Qualquer pessoa que tenha estudado um pouco Mariátegui encontrou Flores Galindo, e assim, além do trabalho, né, La Agonia de Mariátegui, né, de 1980 do Flores Galindo publicou muitos textos mais jornalísticos, de intervenção, né? É muito interessante olhar com mais carinho esses textos, né? Tem um texto que ele vai falar, ele vai polemizar com os mariateguistas, né? E ele vai falar assim, olha, o Mariátegui, na verdade, ele é um obstáculo para a esquerda peruana, né? Porque cada um leu Mariátegui de um jeito, né?
E então, assim, quer dizer, o governo velasquista de Velázquez era à sua maneira, né, um mariateguista, né, se reivindicava mariateguista, né, os grupos guerrilheiros, o Partido Comunista Peruano, né, então você tem um saladão, né, você tem mariátegui assado, a mariátegui de tudo quanto é jeito, e eu acho que essas intencionalidades fizeram, quer dizer, ela de alguma maneira, ela explica de alguma maneira a ausência de mariátegui nos escritos, né, de Teotônio, de Vânia Bambirra, Teotônio Vânia Bambirra e Rui Mauro Marini, né, em alguma maneira elas explicam, né, como se eles não quisessem se envolver nessas polêmicas, né? E um material que eu encontrei foi material, jornais de exilados, exilados brasileiros, né? Então você tem muitos materiais de exilados brasileiros editando revistas, né, e jornais, né, contra a ditadura militar, e um dos jornais que eu achei foi o jornal Campanha, né, achei lá na Praça da Sé esse jornal ali, e eram de um grupo, né, vinculado, enfim, à Quarta Internacional, e que publicou alguns números, e nesses números eles publicaram textos de Mariátegui, né, eles publicaram principalmente os textos ali do último ano de vida do Mariátegui, que são na verdade, mais documentos políticos, né, ponto de vista anti-imperialista, a questão sindical, e etc. Esses cadernos, depois, na verdade, com o golpe no Chile, eles se reorganizaram em Paris, né? Aí eles mudaram de nome, caderno de campanha, e publicaram mais textos, né? Inclusive uma crônica que eu acho muito interessante, chamada Como Conheci a Mariátegui, com um pseudônimo que eu nunca consegui achar quem foi, né? Tentei falar com todo mundo, né? Com o Emir Sader, com o Michel Louvi, né? Mas não consegui achar quem de fato, que escreveu uma crônica bem interessante sobre o Mariátegui, né? Bom, o Campanha também era um jornal que era lido por esses brasileiros do CESO, né? E o Teotônio dos Santos falou, né, para mim em entrevista, que foi através do Campanha que ele conheceu pela primeira vez o Mariátegui, né? E um outro indício, né, uma outra pista é a relação militância, né, de militância forte, orgânica, né, desses intelectuais ligados ao CESO, né? Eles faziam parte da POLOP, né, aqui no Brasil, né? E o Rui Mauro Marini tem uma aproximação muito grande com o Mir chileno, né? E o Mir chileno editava a revista Ponto Final e Estratégia, né? E nessas revistas, eles têm contribuições nessas revistas, né? Enfim, artigos sobre conjuntura no Brasil, sobre o Brasil e sobre o Chile, né? E ali também dá para detectar alguns textos sobre Mariátegui, né? E eu destaco o texto do Aníbal Quijano. O Aníbal Quijano, é curioso isso, né? O Aníbal Quijano, principalmente quando ele fazia apresentações no CESO, ele fazia apresentações com pseudônimos, né? E ele tem um artigo, né, enfim, com o pseudônimo Silvestre Condoruna, né, que ele faz um balanço histórico da esquerda peruana e faz menções ao Mariátegui, né? E assim, só nos anos 90, né, que você tem um reconhecimento mais explícito, né? Existe uma coleção que se chama La Teoria Social Latino-Americana, que é organizado um dos organizadores é o Rui Mauro Marini, são 3 tomos, né? E ali você tem, né, uma contribuição de diversos autores, e eles colocam ali, né, textos do Mariátegui, né? E você tem na introdução desse texto, né, menções ao Mariátegui, né? Então, assim, para ir concluindo, né, para não cansar mais do que eu já estou cansando vocês, primeiro, assim, né,
eu acho que no caso, né, desses personagens, né, primeiro eu acho que assim, o Mariátegui nunca foi objeto teórico de uma reflexão ou um autor que eles estudaram sistematicamente, né? Acho que esses indícios mostram que era um autor que se fazia presente, né? Mas não se tem, né, um estudo mais, sei lá, sistemático. Eu acho que a gente também tem que levar em conta, né, essa contextualização da difusão das obras do Mariátegui, né? Quer dizer, las ediciones populares de las obras completas de Mariátegui começam em 1959, né? E elas terminam, né? Na verdade, elas terminam em 1994, né? Sendo rigoroso, né? Quer dizer, você tem até 1975 uma edição desses volumes de bolso, né? Esses livros de bolso, né? Que você encontrava em tudo quanto é lugar, e você tinha tiragens imensas, mas a partir de 75 até 94, existe toda uma organização, né, para se editar a correspondência do Mariátegui, para se divulgar os textos anteriores à idade madura, né, com todas as aspas, né, os escritos juveniles, né, de Mariátegui, né, então você tem um processo relativamente longo, né, e esse processo ainda, ele é por temáticas, né, ele não é um processo cronológico, enfim, tem algumas implicações, implicações, assim, importantes nisso, assim, e claro que ali no Chile, né, você tem praticamente o começo ainda dessa difusão das obras, das obras, entre aspas, né, das obras completas do Mariátegui. E eu acho que tem um outro elemento, né, que é um elemento assim, né, quer dizer, o Teotônio dos Santos me fala numa entrevista sobre o Mariátegui, e o Rui Mauro Marini reconhece nos anos 90, né, acho que talvez tenha algum condicionante político também, né, a relação da queda do Muro de Berlim, né, como o Mariátegui vai, principalmente com a queda do Muro de Berlim, ser bastante ressignificado, assim, né, há toda uma construção de um marxismo, essa heterodoxia do Mariátegui, ela vai ser construída por esses atores, né, desde José Aricó, Michel Louvi, Flores Galindo, né, e isso, de alguma maneira, vai se expressar nas pesquisas sobre Mariátegui na década de 90, né, que a gente pode ter alguma ideia através do Anuário Mariáteguiano, né, que foi editado por mais de 10 anos, né. E, assim, por último, né, é claro que é sempre muito estranho, né, você pensar assim, né, que a teoria marxista da dependência, né, esses três autores, principalmente, você principalmente duas coisas, América Latina e marxismo, né? E aí você se pergunta assim, mas como o Mariátegui não entra nisso, né? Porque o Mariátegui, ele também não é expressão, né? Ele não é também a mediação desse marxismo em América Latina, né? Então fora as categorias de apreciação, né? Imperialismo, burguesia nacional, nacionalização, marxismo local, né? Então, assim, por que o Mariátegui não foi tão incorporado assim, né, como a gente poderia imaginar, né? E assim, e olhando um pouco ali as características das obras desses autores, você percebe muito uma priorização de discutir o marxismo clássico, né? Para ficar aí no termo do Perry Anderson, né? Quer dizer, uma priorização de se estudar Marx, Engels, Lenin, Trotsky, e até uma obsessão, né? No sentido de há uma disputa muito grande em fazer leituras exegéticas, né, desses autores, né, para tentar se legitimar como mais próximo do autor. Eu não sei realmente se isso é possível, mas de alguma maneira eles fizeram essa tentativa, né? E alguns autores que estavam sendo difundidos na década de 60 e 70, que aí eu vou chamar aí com todas as questões que isso implica, né, de marxismo ocidental, né? Então, enfim, traduções do Goldman, Marcuse, Gramsci, Benjamin, né? Esses autores, eles
não foram incorporados, né, perante esses autores da teoria marxista da dependência, né? E junto tá o Mariátegui, né? Claro, o Mariátegui vem do Peru, não vem da Europa, mas o Mariátegui vai aparecer justamente também nesse boom, né, de traduções de novos intelectuais marxistas que, de alguma maneira, apareciam querendo arejar um pouco as ortodoxias de partido, de Estado, que ainda estavam em voga, né, apesar do processo de desestalinização, né? E simplesmente ele não é tanto tematizado, né? E eu acho que, por último, também são algumas características do próprio Mariátegui, né? O Mariátegui, por exemplo, existe múltiplas dimensões do Mariátegui, e nessas múltiplas dimensões você tem uma questão religiosa muito forte, né? O nosso colega Sidney Mello tem um trabalho maravilhoso sobre a questão religiosa, sobre isso. Inclusive, ele tem um capítulo nesse livro que a gente organizou sobre isso, e que não interessavam os teóricos marxistas da dependência. Bom, então, é mais ou menos isso. Desculpa se eu cansei vocês, mas aí eu acho que daí por diante a gente pode conversar mais sobre o tema. Bueno, muito obrigado, muchas gracias. Voy a hablar en castellano por Alejandra y eso también. Muchísimas gracias, Denny, qué lindo escucharte. Y bueno, entonces abrimos para los comentarios, las preguntas de los compañeros. Si quieren abrir el micrófono nomás y preguntar ya, y los demás, si quieren ir anotándose, en todo caso, ahí por el chat, ahí vamos viendo. ¿Alguno quiere comenzar con algún comentario, una pregunta? A mí me gustaría comenzar. Primero, agradecer por la exposición, ¿no? Y también por el texto. Estaba con muchos elementos así que me traen elementos importantes, porque la reunión pasada yo presenté un texto que incluso me dan ganas hasta de proponerles discutirlo de nuevo con todos juntos, porque discutía también un poco, o intentaba discutir, no es una pesquisa que esté desarrollada ni nada en ese sentido, era más bien unos apuntes míos sobre una especie de paralelismo entre los aportes teóricos de Marini y Mariátegui, ¿no? Un poco intentando pensar una cierta continuidad de reflexión teórica en torno de la búsqueda de una especificidad, ¿no? Que me parece donde más se pueden encontrar paralelismos teórico-políticos entre Mariátegui y Marini. No porque buscar paralelismo sea algo importante por sí solo, sino por lo que eso puede contribuir para tener una reflexión como mucho más potente para, en el caso que yo pensaba, era interpretar la realidad peruana, ¿no? Como un nuevo ejercicio de caracterización. Entonces, quizás ahí después sería interesante mandártelo a ti, Denny, o a los demás compañeros que no tuvieron oportunidad de leerlo, pero me gustaría ver sus apreciaciones. Y bueno, ya sobre la exposición, y un poco en diálogo con lo que yo intentaba escribir en el pequeño texto que hice la semana pasada, era que a mí me parece que como uno de los rasgos más evidentes entre esa influencia un poco que subterránea, ¿no?, de Mariátegui en la TMD, es el hecho, me parece que se expresa, por ejemplo, en la polémica que tiene Mariátegui con Aya de la Torre y la polémica que va a entrabar la TMD con los cepalinos, ¿no?, y los desenvolvimentistas. Es muy nítido cómo hay algunas tesis que aparecen, por ejemplo, en el Aya de la Torre más reformista, que se vinculan con un poco de las ideas desenvolvimentistas, ¿no?, de convivencia con el imperialismo, o, por ejemplo, pensar la pequeña burguesía como sujeto. Y de ahí algunas dudas, ¿no?, que seguramente no vamos a resolver, pero quizás sería interesante dialogarlas,
que era en torno a... Hablabas un poco de esa reorganización que se da en torno a la década de los 70 y las innumerables lecturas que hay en torno de Mariátegui, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué elementos podemos pensar o cómo podemos entender que hayan lecturas tan diversas de Mariátegui, ¿no? Yo hasta me he topado acá en Perú con lecturas así republicanas, medio liberal, social liberales, ¿no? Hasta maoístas que reivindican Mariátegui y trotskistas y guevaristas, etc. Entonces, ¿por qué Mariátegui, por qué su obra nos subsidia le subsidia elementos a todo el mundo? Y es interesante eso porque inclusive Jorge del Prado, quien fue el secretario general del Partido Comunista peruano, ¿no? El antiguo, digamos, el que se vincula, digamos, del que salieron todas las decisiones, tiene textos reivindicando a Mariátegui y yo particularmente me parecía que era de los autores, digamos, militantes, ¿no? En Perú, quizás no vinculados a la academia. Lo de Jorge del Prado me parecía muy consistente, ¿no? La argumentación de la lectura que hacía Mariátegui y cómo lo vinculaba con el programa del PSP. Entonces, por ahí, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo pensar por qué Mariátegui le sirve a todo el mundo? No, porque, no sé si le sirve, porque seguramente hay mucha gente deshonesta también, pero sería interesante como comentar eso. Y la idea de la heterodoxia, ¿no? Eso que decías, que comienza como a gestarse más con la caída del muro, ¿no? No sé si era eso. Quizás también me gustaría como conversarlo más, porque sí me parece que hay dos movimientos en torno a Mariátegui. Un movimiento de amoldarlo a una tradición más vinculada al marxismo clásico, a los clásicos del marxismo, y otro movimiento de vincularlo a eso que se llama como marxismo heterodoxo, inclusive por ahí creo que luego plantea alguna cosa como marxismo romántico, así, y bueno, es un poco lo de la anterior pregunta también. Y ya como a modo de comentario, creo que una de las cosas que yo también como colocaba en el texto era que en Mariátegui no había una economía, no había propiamente una economía política, ¿no? Y básicamente la reflexión de la TMD sí es una economía política que parte, digamos, de la teoría del valor y analiza el imperialismo, pero como principal objeto de estudio, ¿no? Entonces, quizás la reflexión de Mariátegui, si bien piensa la formación social peruana, no tiene elementos que, como parecen Marini, por ejemplo, de entender como centralidad la ley del valor, centralidad de entender las relaciones de dependencia y una lectura que se apropia de las categorías del capital, ¿no? Entonces, quizás por eso no era tan central. No obstante, me parezca que sí se puede pensar una continuidad de algo que también quizás es una idea muy discutible, ¿no? Como marxismo latinoamericano o marxismo en América Latina, como una tradición que tiene sus continuidades, ¿no? No sé, yo iría por ahí. Muchas gracias, profe, por la exposición. Eu posso responder agora ou aguardo? ¿Cómo preferís vos, Deni? ¿Querés que hagamos 2 o 3? O que vocês se sentirem melhor. Yo puedo preguntar, Pablo. Sí, yo diría así, si te parece, Deni, hacemos 3 intervenciones y te damos paso a vos y después hacemos otra ronda. Tá, ótimo. Adelante, Andrés. Si hay alguien más que quiera preguntar antes, pero si no, yo puedo ya. Adelante, Andrés, por lo menos no tengo a nadie anotado acá. No sé si hago en español por consideración a los compañeros o, bueno, si pregunto a Denis, que bueno, hablamos el mismo idioma en portugués. Portuñol. No, ahí sale el portuñol salvaje, ahí no, é complicado. Bom, Denis, eu achei muito interessante a sua exposição, enfim,
Acompanho seu trabalho à distância há alguns anos, né? E a tese, enfim, como você bem lembrou, eu ia até contribuir nesse livro, não deu tempo, porque vocês estavam fechando o livro bem na época que eu estava de mudança entre Foz e Campinas, então era uma época muito complicada. No final das contas, nem saiu naquela época, enfim, só saiu agora recentemente, é uma pena não ter podido colaborar, mas parabenizar tanto por esse livro como pelo próximo, que, enfim, mais dia, menos dia, se não no primeiro semestre, no segundo, sei lá, do ano que vem, vai sair, certamente, e que é uma pesquisa muito interessante, porque você está trabalhando com recepção e circulação, como você disse, né? Eu acho que se há um campo dos estudos maieteguianos que ainda pode ser aprofundado, pensando num autor que já foi tão estudado, eu acho que é o da recepção, né? Eu tenho a impressão que por aí há muita coisa, talvez, ainda a ser descoberta, embora também a pesquisa avançou bastante nessa seara. Acho que o seu trabalho é um bom exemplo disso, mesmo o artigo do Pericaz, antes que você citou, entre outros. Mas o que eu ia te perguntar, hein, pensando na sua pergunta, por que eles não citavam na época e só depois, né? Assumindo Mariátegui como essa figura modelar do marxismo latino-americano. Eu te pergunto em que medida isso não é uma construção retrospectiva a posteriori, feita sobretudo em torno desses debates que você mencionou, Cueva, Lovi, citaria também o Aricó e o Portantiero, que já fazem os primeiros balanços da história do marxismo latino-americano já nos anos 80, na virada dos 70 para os 80. Porque eu estou pensando, sobretudo, em função de um pequeno artigo de dois argentinos, Omar Atia e Débora de Antônio, que eu conheci recentemente, embora o artigo seja de 2010, foi a Alma até que me apresentou, em que eles se propõem a complexificar o que eles chamam de cartografias do marxismo na América Latina. E eles questionam justamente essa ideia, esse relativo consenso, em torno do Mariátegui como uma figura exemplar, não negando o valor, evidentemente, da obra mariáteguiana, mas dizendo que ele seria exemplar, obviamente, para o Peru, para a região andina, de modo mais geral, e, eventualmente, também para regiões de condições sociais e históricas próximas da região andina, por exemplo, eventualmente, México. Mas seria relativamente mais distante do mundo do Cone Sul e do Brasil, evidentemente, onde ainda, nesse caso, imperam problemas linguísticos, ou, para ir mais longe ainda, o mundo caribenho, que ainda é outro universo da América Latina. Então, em que medida, quando nós pensamos em história do marxismo, eu estou dizendo isso porque eu mesmo, por muito tempo, no que eu tenho publicado sobre Mariátegui, sigo tomando Mariátegui como essa figura, digamos, exemplar do marxismo latino-americano, mas em que medida a gente não tem que pensar mais numa cartografia mais matizada, digamos, né? E não só a cartografia em termos espaciais, mas também talvez uma cronologia, porque nos 60, 70, Mariátegui, como você mencionou, era uma voz, entre outras, da pluralização ideológica do campo marxismo latino-americano. Eu tenho a impressão que para Marini e companhia, nessa época, o marxista exemplar latino-americano chamava-se Ernesto Che Guevara, né? Talvez, estou aqui pensando em voz alta com você, né? Para além dessa questão que o Sebastião colocou da economia política, que era uma preocupação forte para eles, e é, de certa maneira, não talvez ausente, mas mais diluída na obra do Mariátegui, né? Mas a Revolução Cubana era um fato muito próximo, né? E se, por um lado, a Revolução Cubana ajudou na difusão latino-americana de Mariátegui, ela o fez, em alguma medida, colocando Mariátegui, não intencionalmente, evidentemente, mas como uma das figuras exemplares num rol mais amplo, né? Mas onde o castrismo e o guevarismo cumpriam um pouco o papel de eixo articulador. Eu estou pensando no marxismo mais radical mesmo, né? O pessoal do Ceso, Polop, Mir, essa área aí. Então,
essas são algumas sugestões que eu te faria para talvez entender, quer dizer, esse não o desconhecimento que você mesmo mostrou, e te parabenizo por chegar a essa fonte empírica desse Jornal dos Exilados, mostrar por onde, provavelmente por exemplo, Teotônio leu, né, ou a própria relação do Quijano com esse grupo, mas para tentar talvez entender por que a importância não era tão grande, por que ela vai se tornar nos 90, né? E acho que para além da coisa da queda do muro, tem aí um movimento de, digamos, reafirmar a cultura de esquerda como uma cultura latino-americana, né? Os primeiros diálogos com a decolonialidade, não é por acaso que o Quijano, inclusive, faz o giro decolonial dele nessa época, e lembremos que o Marini está no México, né? Então, não sei também em que medida, nesse contexto pós-queda do Muro de Berlim, não havia uma revalorização do latino-americano, até como forma de reafirmação do marxismo, né? Daí eles começarem aquela coletânea, né, ele, a Márgara Milán, com Mariátegui e Gaia de la Torre, né, com esse debate, né, em função da própria crise da esquerda revolucionária no período anterior. São algumas hipóteses assim que na sua exposição, seu texto, me sugeriram assim para afiar um pouco as perguntas, talvez mais do que as respostas. ¿Algún otro que quiera hacer un comentario o pregunta? Pablo, tendría una pregunta breve. Adelante, Carlos. Si sería bien breve. De lo que puso Denis, ese rastreo dentro también de del pensamiento crítico brasilero, la teoría de la dependencia. Además, hay una faceta que a mí me interesa, que es la parte, se puede decir, pedagógico, también educativo. Y eso sería, por ese lado iría mi consulta, si hay algún rastreo en relación a Darcy Ribeiro, en la relación con Mariátegui. Eso justamente también por la relevancia de Darcy Ribeiro en el pensamiento crítico brasilero y la vinculación con las estructuras educativas, ¿no?